Havia um teólogo que viveu há muitos anos atrás, uma espécie de teólogo e filósofo chamado Tomás de Aquino. E ele expôs sobre o que veio a ser conhecido como 7 pecados capitais. Esses eram 7 pecados que eram capitais, eles eram mortais, eles eram perigosos e, de certa forma, são a raiz de todos os outros tipos de pecados. E eu penso que vocês ficariam surpresos ao saber que nesta lista dos 7 pecados capitais, um deles é a preguiça. Deixa eu ler uma lista para vocês. Em primeiro lugar, vem a vanglória, né? Ou o orgulho. É um dos 7 pecados capitais. E a que isso se refere? É quando você tem satisfação em si mesmo e satisfação em suas próprias realizações, como se fosse você quem fez isso sozinho, por sua conta, sem dar nenhuma glória a Deus, sem reconhecer que tudo o que você é pela graça de Deus. E outros dos 7 pecados capitais, aqui a gente encontra a ganância ou a cobiça, quando você constantemente quer mais, e especialmente quer mais de outras pessoas. O dinheiro para você nunca é suficiente, a fama nunca é suficiente, o reconhecimento nunca é suficiente. Você quer tapinhas nas costas, isso nunca é suficiente. Você é ganancioso, não apenas por dinheiro, mas por tudo. Em segundo lugar, vem a luxúria, ou o desejo de usar os outros para satisfazer seus desejos físicos, de tratar os outros como um objeto para o seu próprio uso e satisfação. E depois a inveja, um sentimento de descontentamento, um sentimento de ressentimento por causa do que os outros alcançaram, ou o que os outros possuem, ou o que os outros conquistaram em relação à fama. É apenas olhar para as pessoas e ver a sua prosperidade e não ficar feliz por elas, mas ficar irado porque, de alguma forma, eles estão acima de você. E a próxima é a gula. Vocês conhecem? A gula é um pecado. Eu já vi até pastores fazerem graça com isso. Sabe? Do seu excesso de peso, de quanto eles amam comer, e eles dão risada e gargalhada disso, eles vão para o McDonald's e tudo mais, e no entanto eles não estão reconhecendo que a gula é um pecado. E adicionado à gula, incluído na gula, também está a embriaguez. Então, uma pessoa que não reconhece, não consegue controlar seus apetites, está praticando um dos pecados mortais. Então vem a ira, ou uma raiva injusta. Há uma raiva justa. Quando você vê, por exemplo, um lobo ferindo o povo de Deus, você tem que ficar irado com isso, mas sem pecar. Ou quando você vê no mundo hoje em dia toda a perversão e a violência, você precisa ficar com raiva, mas de uma maneira justa. Ser injusto, estar irado, estar fora do controle do seu domínio, ser movido por emoções violentas é um pecado mortal. E, finalmente, a preguiça. Simplesmente sendo um preguiçoso. Mais uma vez, muitas vezes nos filmes, as pessoas acham engraçado. Muitas vezes talvez haja um amigo que é preguiçoso e vocês dão gargalhada disso. Mas o fato é que é um pecado mortal. Eu trabalhei com muitas pessoas ao longo dos anos. E eu tive pessoas trabalhando comigo, para mim. E eu vou dizer isso. Eu vou levar uma pessoa comigo que trabalha duro, uma pessoa que é diligente, uma pessoa que tem muita energia, ela é animada. Mas possivelmente ela não tem dons magníficos, mas eu vou substituí-los no lugar de alguns que têm dons magníficos, poderes intelectuais e tudo mais, mas porém são preguiçosos. Dificilmente há algo ou alguém pior para trabalhar do que uma pessoa preguiçosa. Agora, enquanto prosseguimos, quero que vocês pensem em algo. Lembre-se do que eu disse, que mesmo quando eu era pequeno, um garotinho, eu tinha todo tipo de trabalho para fazer lá na fazenda, tratar do gado, os cavalos, roçar o pasto, trabalhar com o trator, um monte de coisas e um monte de responsabilidades que eu tinha. E muitas vezes eu acordava de madrugada e muitas vezes trabalhava até tarde. E diversas vezes eu trabalhava em lugares onde era muito quente ou simplesmente eu sentia os dedos dos meus pés duros de frios, parecia que ia cair de tanto trabalhar no meio dos campos durante o inverno. Mas tudo isso
acontecendo em uma idade jovem, edificando algo em mim. A minha esposa, a Charo, ela dá gargalhadas às vezes. Ela diz, sabe, que quando eu chegar ao céu eu vou dizer, porque todo mundo está parado por aí, não deveríamos estar trabalhando? Não sei se esse é o caso, mas eu sei que eu tenho prazer em trabalhar. E esse prazer vem do meu pai e da minha mãe, que requeriram de mim um trabalho duro quando eu era uma criança. Agora, se você é um pai ou uma mãe, eu quero dizer isso. Eu quero dizer isso antes de entrarmos de fato nas Escrituras. Muitas crianças preguiçosas e até adultos preguiçosos, na verdade, são o exemplo dos seus pais. Sabe, se a minha esposa me enviou um filme há alguns anos e a nossa filha, ela tinha cerca de 3 anos, e a minha esposa Charo estava ensinando a ela como fazer. Tínhamos uma máquina de lavar e ela estava ensinando a minha filha a tirar as roupas do cesto e colocá-las na máquina para lavar. Ensinando ela e os meus outros filhos a limparem o quarto. Se você tem um filho pequeno e ele tem, sei lá, 8, 9 anos e ele não limpa o quarto, mesmo se você vive em um rancho ou na cidade, você tem que criar formas de ensinar os seus filhos a trabalharem. E você tem que mostrar a eles, não com raiva, não com punição excessiva, mas você precisa mostrar a eles que a preguiça é um pecado. Ok. Agora eu quero tocar em uma coisa antes de irmos para o texto, na nossa próxima lição. E é isso aqui. O trabalho é uma coisa de Deus. E o trabalho foi ordenado por Deus antes da queda. E vocês precisam entender isso. Muitas pessoas pensam, ora, sabe, o trabalho é o resultado do pecado de Adão. Não, não é. Se você olhar em Gênesis 2,15, diz, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Para cultivar e o guardar. Agora, olhe para isso. Isso é antes da queda. Agora, após a queda, em Gênesis capítulo 13, entenda que o trabalho se tornou bem problemático e às vezes até fútil. Mas, no entanto, vocês precisam entender que em toda a Bíblia, vocês precisam ver que homens e mulheres foram criados para trabalhar. E é por isso que, com muitas pessoas sábias, como elas disseram, nunca devemos ensinar nossos filhos a dizer, graças a Deus, já é sexta-feira. Devemos ensinar as crianças a dizer, graças a Deus, é segunda-feira. Devemos ensinar eles a dar valor ao trabalho. Devemos ensinar a eles como o trabalho honra a Deus. E devemos ensiná-los a fazer um trabalho que de fato glorifique a Deus. Não apenas sirva para si próprio. E não é apenas para ganhar dinheiro. É um trabalho que vai glorificar a Deus e vai ser um benefício não apenas para o povo de Deus, mas para todas as pessoas. Isso geralmente é muito negligenciado, mesmo na educação, no homeschool. O homeschool precisa ser academicamente sólido. Mas a razão pela qual educamos no homeschool tem a ver muito mais do que apenas os nossos filhos lerem bem, lerem todos os clássicos, conhecerem as escrituras. É ensinar a eles terem caráter. E uma das maiores e mais importantes virtudes do caráter é a habilidade e o desejo de trabalhar. Ora, eu espero que isso tenha sido útil. Esta é uma introdução bem longa. Ainda não entramos no texto, mas vamos fazer isso na nossa próxima lição. Vamos orar. Pai, eu oro para que o Senhor, por favor, use esta palavra. E, por favor, levante um grupo de jovens, uma multidão de jovens, que estudam a sua palavra, que buscam viver suas vidas no centro da sua vontade.
e que fazem a sua vontade, não sendo preguiçosos, indolentes ou imprudentes, mas que eles façam a sua vontade com diligência, com energia e, acima de tudo, Pai, com uma grande esperança de que tudo o que fizermos em Teu nome trará uma recompensa. Pai, por favor, ajude. Em nome de Jesus. Amém.